Fala, abençoados! Tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal A Bênção que Enriquece. Eu sou o Edu Candeia, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje a gente continua falando sobre as lições bíblicas da CPAD, da Escola Bíblica Dominical, e nesse trimestre, né, a gente está falando sobre um tema muito atual, tá? E que durante muito tempo, eu tenho que dizer isso, durante muito tempo, a gente ficou na expectativa de que algum órgão, né, da igreja no Brasil se posicionasse de forma veemente, de forma clara, para falar sobre esses assuntos. E a CPAD, agora, nesse trimestre, ela vai estar falando sobre esses pontos e você vai entender do que eu estou dizendo. Nós vamos hoje falar sobre a lição de número 5 da Escola Bíblica Dominical, desse trimestre que tem como título A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de número 5, que vai ser passada nas escolas bíblicas no próximo domingo, né? No dia 30 de julho, ela vai tratar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. O que é isso? O que é esse nome complicado? Dessacralização. Ou seja, é pegar algo que é considerado que é sacro, que é santo, e tornar profano. É só isso. É só isso, para você ter uma ideia. Então, a lição vai tratar disso, que é pegar o que é santo e tornar profano. Profanar o que é santo. Vou colocar assim, né? Então, essa é a lição de número 5 que a gente vai falar. Nós vamos estudar um pouquinho aqui. Se você é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal e, no final, se você gostar do conteúdo, deixar o seu gostei, que é importante para a plataforma aqui mostrar esse vídeo para outras pessoas. Então, é importante que o texto áureo fala assim, ó: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Está lá em Lucas 1,31. O comentarista trouxe esse versículo como o texto áureo da lição, que é um texto base, né, da lição. Lembrando a você que esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a primeira parte. Vamos dar um pouquinho de ênfase na primeira parte e depois a gente vai dar continuidade nos outros aí. A verdade prática diz assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Quero só deixar uma coisa clara aqui que é importante. O comentarista, já na verdade prática, ele deu uma deixa aqui para nós. Se você, em algum canal no YouTube, vê as pessoas falando isso aqui, ó, a morte infantil intrauterina, isso aí é uma coisa que hoje, em muitos países e no Brasil, está acontecendo um movimento muito grande, até mesmo no nível de governo federal, para normalizar esse tipo de atitude aqui, que é morte infantil intrauterina. Quero que você entenda, porque como eu poderia dizer, a perseguição ou o cerceamento que a gente vê hoje na internet, nos canais de YouTube, é que determinados canais não podem nem falar exatamente o que significa isso aqui. Uma palavra que começa com A, B e termina com TO. Não pode falar, porque senão os canais eles não são mostrados para todo mundo. Há um que a gente chama de cerceamento, que é o algoritmo, ele já foi montado para que, olha, se esse canal falar sobre esse assunto, não vamos mostrar para muita gente, porque não é a nossa intenção. Então, meu querido, se você acompanha aqui o nosso canal é pequeno, não tem muita expressão ainda, mas a gente se baseia no que a Bíblia ensina. A Bíblia, ela não muda, ela é a realidade. E não tem essa de querer montar, né, estruturas nacionais e internacionais, até nós vamos ver no decorrer das lições,
que elas vêm dar um tom de normalidade a determinados assuntos que são contrários ao que a Bíblia ensina. Então, a primeira coisa para a gente começar a nossa aula, você vai decidir, você que é um cristão que está assistindo ao nosso canal, e se você não é também, você vai decidir quem você vai, né? Em quem, melhor dizendo, você vai acreditar. Se você vai acreditar no presidente da República ou se você vai acreditar no que a Bíblia Sagrada ensina. Mas vamos lá, para a gente começar a nossa lição, o comentarista ele foi muito feliz, o pastor Douglas, e ele colocou aqui na leitura diária, que é para a gente ler durante toda a semana, de segunda a sábado aqui, tem alguns comentários e eu faço questão de ler esses comentários aqui que ele colocou. Que aqui já está ensinando para nós e confirmando o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Se a vida intrauterina, se ela é sagrada ou não, segundo a Bíblia. Então ele colocou algumas coisas aqui, tá? Então vamos lá, diz assim, ó. Segunda-feira, Gênesis 2:7. Deus é o autor supremo e fonte originária da vida. Terça-feira, Salmo 139, do 13 ao 16. As escrituras valorizam a vida desde a concepção. As escrituras que está falando aqui, a Bíblia, valoriza. Quarta-feira, a gravidez miraculosa da Virgem Maria e da estéril Isabel. Lucas 1, 34 ao 36. Está falando exatamente sobre o ocorrido, como Jesus foi gerado. Está aqui. Quinta-feira fala assim, ó. As escrituras, a nutrição e o respeito pelo corpo humano. Está lá em Efésios 5, 28, quando a gente fala que a gente deve cuidar do corpo, que a gente deve alimentá-lo e não profaná-lo, tá? Porque o corpo, a vida é sagrada. Para Deus, a vida é sagrada. Para alguns movimentos aí mundiais, a vida não é sagrada. A vida já passou disso. Mas aí eu preciso chamar a tua atenção para o seguinte. Por que desses movimentos, né? Ou por que de todas essas estruturas que na verdade elas se metem, né? Se intrometem e querem modificar o que a Bíblia ensina, que é fazer esse papel aqui, é dessacralizar, né? Tornar profano o que a Bíblia diz que é santo. São alguns regimes aí autoritários, que nós já falamos numa outra lição, e esses regimes autoritários é que estão em voga hoje, que querem dominar, eles têm um projeto de poder, eles têm um projeto de comandar, dominar tudo, em todas as instâncias. Essa é a realidade. A igreja está nesse meio. Por quê? Porque muitos que eram, eu falei no outro vídeo aqui, que eram cristãos verdadeiros e que tinham o nosso respeito, a nossa admiração, né? Muitos se entregaram a essas paixões loucas aí e se tornaram hereges e chegam a público para dizer que a Bíblia ela tem que ser modificada. A começar por aí. Então esses regimes, meu querido, começa com o apelido é comuna, tá? É comuna e ismo no final. Esses regimes aí, eles só têm a intenção de projeto de poder, trazer o império do mal, que essa é a realidade, porque eles são movidos por esse espírito da Babilônia. A Bíblia prova para nós que o mundo jaz no maligno. O espírito do erro, do profano, da desobediência é que governa esse mundo. A realidade é essa. Então, o que ele quer fazer? Ele quer, de todas as formas possíveis, tornar comum esse tipo de prática, que é o quê? Morte infantil intrauterina. Mas nós vamos ver aqui que o comentarista ele fez algumas abordagens interessantes e você precisa entender um pouquinho sobre isso, tá? Lembrando que aqui no nosso canal a gente vai dar uma pincelada sobre a lição e você vá para a escola dominical para aprender um pouco mais lá com o teu professor. Pergunte a ele, tire dúvidas com ele, mas aqui a gente dá uma pincelada. Olha o que o comentarista colocou aqui, ó. Ele tem observado, e nós concordamos com isso, na nossa sociedade, né,
pode ser observado uma crescente defesa da legalização da morte intrauterina, da morte infantil, que começa com A e termina com TO. No Brasil, pelos setores intelectuais e culturais. Essa é uma realidade. Apesar da população brasileira, teoricamente, ser considerada cristã, na sua grande maioria, muitas das instituições intituladas cristãs estão enveredando por esse caminho de apoiar essa agenda, que na verdade, se você ainda não conhece, você vai pesquisar lá no Google, você vai procurar lá, porque a gente não tem tempo para falar aqui, a Agenda 2030, Agenda 2030 da ONU. Você vai ver lá alguns pontos que tem ali, e alguns ali daqueles pontos, eles vão se basear nesse da lição aqui, que fala sobre essa morte, sobre o assassinato infantil intrauterino. O que é isso? É dentro da barriga ainda da mãe. É isso aí. Se você não entendeu ainda, eu tenho que dizer assim para você. Então, existe um movimento com gente importante, com gente intelectual, com filósofos, com gente que se diz ou aparenta ter, né, conhecimento das coisas de Deus, quando na verdade não tem. Por quê? Porque a vida é sagrada. Nós vemos aqui e a Bíblia prova para nós. Então a gente precisa estar convicto disso. Tanto que a vida é sagrada que o comentarista ele colocou aqui, no ponto 1, a concepção de Cristo. Ele disse, ó, o anúncio do nascimento. Diz aqui, ó, uma virgem comprometida em casar-se com José, chamada Maria, recebe a visita do anjo Gabriel em Nazaré. Está lá em Lucas 1, 26 e 27. O ser angelical, o anjo, lhe faz uma revelação. Diz para ela, em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e por-lhe-ás o nome de Jesus. E aí ela, né, ela ficou ali. Mas como que vai acontecer isso? Porque ela sabia da condição dela. Virgem, ela sabia. E aí o anjo falou assim, ela perguntou, como se fará isso, visto que não conheço varão? Sou virgem. Aí é uma pergunta que revela que ela ficou perplexa diante daquela revelação. Não era para menos. Uma virgem e tal. E aí, acontece que ela recebeu a informação de como seria isso. Primeiro, o comentarista ele lembrou aqui que esse nascimento virginal e sobrenatural de Jesus foi profetizado, porque a Bíblia ela não deixa margem. Isso aqui não é obra do acaso, né? Esse nascimento virginal sobrenatural. Ele foi profetizado há muitos anos atrás, ele foi profetizado. E está lá em Isaías 7,14 e no Salmo 89, 3 e 4. O comentarista colocou aqui, você vai procurar aí, você vai procurar a Bíblia, vai caçar aí, vai ler isso, que você vai entender. Por quê? Um ponto interessante aqui de Maria foi o seguinte, mesmo sem entender, ela se colocou na posição para ser um instrumento nas mãos de Deus. Uma liçãozinha rápida aqui, né? Mesmo sem entender, meu irmão, minha irmã, se coloque a serviço de Cristo para defender as coisas que são de Deus, as coisas que são sagradas, mesmo sem entender o porquê, tá bom? Isso é um convite, um lembrete para você e para mim. O ponto 2, o comentarista colocou aqui, ó, a miraculosa concepção. O anjo Gabriel explicou a Maria que a concepção seria singular e um milagre. Ele disse, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. E por isso declara que o menino, o santo, será chamado Filho de Deus. A jovem não pediu, olha o que o comentarista colocou aqui, a jovem não pediu sinal algum, mas o anjo lhe comunica da gravidez de Isabel como um incentivo à sua fé. Ela, Maria, sabia que a prima era estéril. E para confirmar, Deus faz milagre como Ele quiser, onde Ele quiser, quando Ele quiser. Aí, levanta-se um povo aí que quer saber mais de Deus do que o que a Bíblia ensina. E eles querem, na verdade, trazer uma roupagem, né, de moralidade, mas, na verdade, contrariando o que
a Bíblia efetivamente ensina. Peraí. Então vamos lá. Então acontece que esses tipos aí, esses movimentos, esses grupos, eles querem de alguma maneira, né, tornar esse tipo de ato sobrenatural como algo assim comum, né? E quem é o homem para, na verdade, tornar o que Deus considera como sagrado, tornar como comum? É o que o comentarista está trazendo para nós, que há um movimento, não só no Brasil, mas um movimento mundial para dessacralizar, ou seja, tornar profano o que é sagrado. E nesse ponto aqui, nessa lição, está falando sobre a questão da vida infantil intrauterina. Então a gente precisa entender que existe todo um movimento muito bem orquestrado para trazer isso à tona e usar gente grande, usar gente de governos, usar instituições como, por exemplo, a ONU, como eu já falei aqui, com a Agenda 2030, que é uma agenda que ela tem alguns pressupostos aí que a gente vai ver aqui. Dentre eles é essa questão de tornar comum a questão do assassinato da vida intrauterina, como também a liberação do que a gente até nem pode falar, lembra quando eu falei aqui sobre a questão de cerceamento? Tornar também liberal, simples, fácil, comum, a liberação daquelas coisas que fazem a pessoa ficar meio doidona da cabeça, né? Eu tenho um canal que eu sigo que o rapaz fala que é a liberação do orégano, né? Para quem conhece, então faz parte dessa questão aí. Aí você pode estar perguntando assim, mas por que você está comentando essas coisas? É uma lição da escola bíblica dominical, como é que pode isso? Será que a igreja deveria realmente estar falando sobre esses assuntos, né? Você pode talvez estar se perguntando, né, meu irmão, a respeito disso. Eu vou terminar o ponto 3 aqui, sobre a bênção do nascimento, e vou entrar nesses aspectos aí que é importante a gente falar. Diz assim o ponto 3, a bênção do nascimento. A vida gerada no ventre de uma mulher é um milagre, ponto. Pois Deus dotou o ser humano com essa dádiva para a procriação. Por isso, o nascimento de filhos é uma recompensa divina. A Bíblia ainda acrescenta que os filhos são herança do Senhor. A Bíblia, ela orienta e ela honra a questão de filhos, da procriação, de valorização, e ela combate, ela é contra. Então nós, igrejas, precisamos se posicionar efetivamente contra essa questão onde esses movimentos, eles querem tornar o valor da vida, eles querem, na verdade, desvalorizar, menosprezar. É aquela coisa tem uma regra, né? O comentarista lá na frente ele vai falar, mas deixa eu já adiantar aqui, que é muito falado, que é a questão meu corpo, minhas regras. Essas coisas aí, que é querer dar ao homem, né? Ao ser humano, maior poder do que o próprio Criador. Lembra da lição passada? Quando a gente falou sobre a questão de valorização mais da criatura do que do Criador, mas nesse ponto aqui, eles não querem valorizar a criatura. Eles querem valorizar a soberba deles em relação ao que a Bíblia ensina. Isso é que eles querem valorizar aqui. Tá? Por quê? Porque eles não dão valor a vida lá, intrauterina, a vida infantil, intrauterina. Eles querem acabar, eles querem montar, formular leis, e saiu agora, tá? Essa semana, nós estamos em julho, saiu essa semana, eu vou colocar depois aqui um link para você olhar, um documento oficial do governo, esse governo atual agora, tá? O governo Lula, o governo do PT, aonde eles estão lá instituindo, né, como normalidade
Está todo um andamento sendo aí encaminhado para que seja liberado, como já foi liberado em outros países, por exemplo, aqui próximos a nós, a Argentina, o meu corpo, minhas regras, o assassinato infantil intrauterino lá já está liberado, e na verdade é isso que eles querem aqui, porque eles querem justificar, dizer assim, não, a mulher, ela tem essa condição, ela pode tomar essa decisão. Pode, mas tem consequências gravíssimas. E essas consequências, eles jamais vão mostrar. Jamais vão mostrar. Consequências psicológicas, emocionais, vão marcar a vida dessa mulher para sempre. Dessa mulher, por quê? Porque é a mulher que gera. Pronto, acabou. Não é? A gente precisa deixar isso claro aqui. A Bíblia, então, vai dizer para nós que, assim, a relevância da gestação e a sacralidade da vida no ventre da mãe são endossadas quando a Bíblia registra a gravidez através de um milagre de Maria e de Isabel. Ou seja, uma virgem e uma outra com idade avançada e ainda estéril. E aí? E Deus abriu a madre. Ele é o Deus da vida. O nosso Deus é o Deus da vida. O Deus da Bíblia é o Deus da vida. Não adianta, esses movimentos eles vão tentar de todas as formas. E aí, como eu falei, né? A gente vai dizer, pô, mas por que a gente está falando disso? Por que a revista da Escola Dominical está falando disso? Está falando disso, meu irmão, porque durante muito tempo, muitas igrejas, muitas instituições sérias, tá? Elas se calaram a respeito dessas questões e, pura e simplesmente, se colocaram à parte em relação a isso. E aí, esses governantes que são colocados lá, que muitas das vezes muitos cristãos vão lá e votam nessas pessoas que defendem esse tipo de prática, porque uma coisa é você não concordar com não vai com a cara do cidadão lá, do político, seja ele qual for. Você não vai com a cara dele. Agora, é importante a gente lembrar que você tem que pelo menos conhecer o que esse cidadão defende. Qual é a linha de raciocínio dele, de pensamento dele em relação às coisas de Deus, as coisas que vão refletir diretamente na igreja aqui na Terra. Mas, tudo bem. Tudo bem? Tem gente que não vai se importar com isso. É verdade, tem gente que não vai se importar. Não é que a pessoa não se importe com a vida. Não é isso. Só que ela não vai se importar, sabe por quê? Porque tem muitos cristãos que estão aqui no mundo e eles acham que assim, não tô nem aí para política, não tô nem aí para isso, para aquilo outro, não sei o quê. Sabe por quê? Porque Jesus vai voltar mesmo e vai levar a gente, né? Vai arrebatar a igreja, então para que a gente vai ficar se preocupando com isso? Então eu vou te dar só um motivo para você se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com isso porque Jesus chamou você para ser sal da terra e luz do mundo. Não chamou você para ser agente 007. Então você precisa se preocupar com isso. Sabe por quê? Porque jovens, adolescentes, mulheres estão sendo atingidas diretamente por essa agenda terrível que o espírito da Babilônia quer colocar, quer implantar como normal. E se a igreja, Jesus falou, se o sal for insípido, não servir para nada, ele não presta, é para jogar e ser pisado. Sabe? Então, nós como igreja, nós temos um motivo. O primeiro motivo que eu tenho colocado é exatamente esse. As nossas crianças, os nossos adolescentes. Porque nós pensamos, Jesus já está voltando. Está voltando quando? Nós não sabemos o dia, nem a hora, a Bíblia afirma isso. Então, enquanto nós não sabemos quando isso vai acontecer, nós sabemos que está perto. Mas a gente não precisa, a gente não pode, vamos cruzar o braço então? E espera, não, vamos cruzar o braço. Quem aceitou, bem. Quem não aceitou, que se vire para lá. Não deve ser essa a postura da igreja. A postura da igreja precisa ser igual esses grandes homens de Deus que estão se levantando aí, que eu louvo a Deus pela vida deles, tá? E vou recomendar a você, vai lá, assista lá as pregações do pastor André Fernandes,
do pastor André Valadão, do pastor Lucinho, do CCAPC, o CEPAC, melhor dizendo, tá? Que é um canal no YouTube também. Você deve assistir lá o canal do YouTube lá do pastor Ignaldo Hélio, que fala muito sobre essa questão desse marxismo, desse movimento, o que é isso e o que eles querem na realidade, tá? Então, há poucos dias eu estava ouvindo até uma pregação do próprio Jimmy Swaggart, foi um grande pregador evangelista há muitos anos atrás, e ele já naquela época, há mais de 30 anos atrás, ele já falava sobre esse movimento orquestrado, tá? Que esses comunas fariam para tentar, então, ludibriar a igreja e tornar profano o que é santo. Então a lição de número 5, ela vem falar sobre isso. E aí o comentarista deu aqui essa concepção de Cristo como prova bíblica, real, de que Deus valoriza a vida. A vida é santa. Nós precisamos entender isso, se conscientizar. E não é pura e simplesmente, tá acabando mesmo, eles vão dominar. E aí? Nós não vamos lutar pelas vidas que estão aí se perdendo, sendo enganadas? Ou a igreja não precisa falar disso, né? Não precisa, né? Depois que a família é destruída, porque é o que eles querem, né, com esses movimentos, aí a igreja, agora vamos falar. Meu irmão, a gente precisa se posicionar, tá? Eu espero que você tenha entendido essa primeira parte, que Deus te abençoe muito, abra o seu entendimento, conhecimento para esses assuntos, e que na escola bíblica dominical você consiga perguntar, fazer perguntas específicas para o seu professor, e se ele não souber, procure outro que saiba, para que você se oriente e confirme, dada a importância desses temas. Uma coisa interessante para a gente terminar aqui. Eu vi uma notícia essa semana que a CPAD, por conta dessas lições que eles estão agora falando nesse trimestre, ela já está sofrendo perseguições, críticas, retaliações, sabe? Ela já está. Então a gente entende o seguinte, se está sofrendo perseguição é porque está se levantando de forma positiva contra essas coisas que o mundo, que o Império da Babilônia quer disfarçar como normal. E aí, quando uma instituição se levanta, eles vão usar de todos os meios possíveis para banir. Então, meu irmão, eu te peço, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, se inscreva em todos os canais de pessoas cristãs que falam realmente o evangelho puro e simples e verdadeiro, sem invenção, que é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador e parar com essas balelas aí de dizer que você é só vir a Jesus e pronto e acabou. Não, o Jesus que a gente entende é um Jesus que transforma as vidas das pessoas. Reconheceu a Cristo, nascimento, novo nascimento. É isso que a Bíblia verdadeiramente ensina. Então, se inscreve nos canais aí do YouTube, o que você puder, contribua para que essa mensagem seja mais e mais expandida aí na internet. Beleza? Então, que Deus te abençoe abundantemente e lembre-se que a bênção do Senhor é que enriquece. Até o nosso próximo vídeo, querendo Deus. Tchau, tchau.